estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Nós estamos começando nesta noite uma nova série de mensagens que nós vamos chamar de Eis-me Aqui, a vocação e disposição ao serviço do Reino de Deus, ao serviço do Reino de Deus. E quando a gente escolheu esse título, Eis-me Aqui, é óbvio que a gente estava pensando na experiência que o profeta Isaías teve, no capítulo 6 do livro de Isaías, quando Isaías tem a oportunidade de ver um diálogo entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estão conversando e perguntam entre eles: e agora, a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E nesse momento então, Isaías, que estava de alguma maneira tendo esta visão celestial, esse diálogo celestial entre a Trindade, Isaías se prontifica e fala: eis-me aqui, envia-me. A nossa série de mensagens, que vão acontecer nessas 2 próximas semanas, é baseada nessa experiência de Isaías. E nós vamos falar nossas próximas 2 semanas, dessa importância da vocação e da disposição andarem de mão dadas em função, em favor do reino de Deus. Quando nós estamos falando de chamado, do desejo de servir, da obra do reino de Deus, e quando principalmente falamos de vocação, vocação é o ato de Deus de convocar pessoas para uma missão. Vamos repetir juntos para nós decorarmos o que é vocação? Amanhã, se cair na prova, tenho certeza que vocês vão acertar. Repitam comigo: vocação é uma convocação de Deus para o cumprimento da missão. Isso é vocação. Deus convocando a mim e a você para uma missão específica. E disposição é a resposta que cada um de nós dá ou não a esta vocação. O fato é que Deus chama todos os homens. Se você fazer uma busca na Bíblia por chamado, vocação, você vai encontrar diversas palavras daquilo que Deus chama os homens, para o que Deus chama os homens. Mas eu quero lembrar de 2 exemplos muito simples para vocês verem a importância de vocação e disposição andando juntas, de mão dadas. Pensem, por exemplo, em Judas. Judas foi chamado, Judas foi vocacionado para ser um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos. E qual foi a resposta de disposição de Judas? Judas negou Jesus. Judas traiu Jesus. Foi vocacionado, mas não teve a disposição de seguir Jesus a todo preço. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Demas, tendo amado o presente século, abandonou-me. Paulo fala da história de um homem chamado Demas, que foi chamado, foi vocacionado para participar do início da igreja no primeiro século, mas que tendo amado o presente século, abandonou a obra e a missão. Vocês percebem desses pequenos exemplos que eu dei, de muitos que poderíamos dar, de pessoas que são vocacionadas, são chamadas. Deus convoca pessoas para uma missão. Mas apenas a convocação de Deus, eu posso falar apenas, não é suficiente se não tem a disposição daquele que é chamado em responder a essa vocação, essa convocação de Deus. Então nessa noite eu vou estar falando com vocês sobre vocação. E se tudo der certo, na semana que vem, pastor Fernando vai estar com a gente, vindo de Lagoa Santa, Minas, para estar falando sobre disposição com nós. Eu vou falar sobre vocação e semana que vem nós damos sequência nessa mensagem falando sobre disposição. Se você tem interesse nesta noite de ouvir um pouco sobre a vocação de Deus para mim e para a sua vida, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Estamos falando nessa noite sobre vocação. E nós vamos ler o texto de Mateus 28, que é um texto que eu acredito que vai nos ensinar muito nesta noite sobre vocação.
E enquanto nós estamos pregando aqui, enquanto estamos falando, enquanto nós vamos estar lendo o texto de Mateus 28, na sua cabeça, na sua mente, você vai se perguntar: o que é vocação? Quando você me ouve falar vocação, o que vem à sua mente? Enquanto nós lemos o texto de Mateus 28, eu gostaria que você se perguntasse: o que você entende por vocação? E principalmente, qual é a sua vocação? Espero que até o final da mensagem a gente consiga responder essas perguntas. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Desta forma, nessa noite, Deus nos fala sobre vocação. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você pode repetir isso comigo, por favor? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O nosso mestre continua dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quero ler de novo o versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se você me permite, eu gostaria de orar mais uma vez diante desta palavra de Deus e daquilo que Deus irá nos falar. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos traz a meditação nesse momento, esse texto de Mateus 28, onde o Senhor fala sobre chamado, sobre vocação. E vem muito forte ao meu coração, Pai, neste momento, essa palavra que o Senhor fala, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Pai, nessa noite eu peço que fique muito claro as ordens do Senhor para nossas vidas, para que possamos ensinar a outros, Senhor. Ensina-nos nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, para que possamos ensinar outros aquilo que o Senhor nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos ensine as suas ordens para que a gente possa ensinar outros. Quando você me ouve falar sobre vocação, aí você olha para a sua vida, qual é a sua vocação de vida? Para que você existe? Para que você nasceu? Para que você vai acordar amanhã? Uns às 4, outros às 5 e outros às 6 para meio-dia. Mas para que você existe? Qual é a sua vocação? Para que você acorda todos os dias? Para que você trabalha? Para o que você se relaciona? Qual é a sua vocação de vida? Qual que é a sua vocação? Para nos ajudar um pouquinho a pensar sobre vocação, o dicionário vai nos dizer que vocação significa ser guiado para determinado objetivo ou direção de ação. Vocação significa ser guiado para determinado objetivo ou direção de ação. O dicionário ainda diz que vocação é a inclinação, propensão ou tendência que se sente para alguma coisa. Se alguém te perguntar amanhã: nossa, estou curioso para saber o que é vocação. Você faz uma cara de inteligente e diz: vocação é a inclinação, propensão ou tendência que se sente para alguma coisa. É muito comum, acredito, que às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que têm alguma habilidade natural e nós dizemos para essa pessoa: nossa, parece que você nasceu para isso. Você faz tão bem. Olha, é muito interessante. Parece que tem vocação para isso. Tem pessoas que têm vocação. Olha, como você faz bem isso. Você tem jeito para essa coisa. E às vezes o contrário é verdadeiro. Nós olhamos para algumas pessoas que têm habilidades naturais, olhamos para nossas vidas e falamos: eu não tenho vocação para isso. Eu não nasci para isso. Com certeza isso não é para mim. E talvez quando nós falamos de vocação, então, talvez realmente esteja correto pensar isso. Penso eu desta forma. Talvez de fato existam
pessoas que nasceram para determinadas funções, para determinadas realizações, pessoas que são vocacionadas, que são chamadas, que têm dons e talentos especiais e uma missão determinada em sua vida. Talvez seja correto pensar nisso, realmente, que existem pessoas que são vocacionadas, chamadas para determinadas tarefas. E se esta é a definição correta de vocação, vocação é a propensão, a inclinação para algo que se sente, e que existem pessoas que são vocacionadas para algo específico nesta vida, novamente eu te pergunto, qual é a sua vocação? Para que você nasceu e para que você existe? Quando eu estava preparando essa mensagem, esta semana, eu não consegui pensar em uma vocação, em um chamado tão claro quanto este de Mateus 28, 16 a 20. Eu não sei na sua Bíblia como está, na minha Bíblia tem o subtítulo falando a grande comissão. Esse pequeno trecho, ele forma o termo teológico a grande comissão. Aqui nós temos em Mateus 28, de 16 a 20, a grande comissão, a grande vocação, o chamado de Deus para os seus discípulos. Se é verdade que todos nascem para algo específico, todos têm uma vocação específica na vida, a vocação dos discípulos de Cristo se encontra neste trecho de Mateus 28, de 16 a 20. O que nós chamamos na teologia de a grande comissão, ou a grande missão. Algumas versões mais antigas, eu estou lendo a NVI, eu não sei qual versão você está lendo, mas se você estiver lendo uma versão mais antiga, como revista atualizada ou revista e corrigida, é muito provável que na sua Bíblia esse texto esteja assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Um texto muito parecido com esse, que é o texto de Marcos 16:15, diz assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou, se a sua versão é um pouquinho mais antiga, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a partir desse texto, quando nós lemos nessa versão, que surge um conceito que para nós que estamos no cristianismo há muito tempo é muito conhecido, do ide. Quantos de vocês já ouviram falar alguma coisa sobre ide? É muito comum para nós que estamos na igreja há algum tempo falar do ide. Nós pensamos naqueles missionários que estão ali no nosso mural missionário, nós pensamos nas pessoas que vão para os países em perseguição do cristianismo. E, há muito tempo nós crescemos e vivemos com esse ide. Alguém que vai para algum lugar. Essa interpretação já correu por muito tempo. O ide é quando alguém vai para algum lugar. E se esta é uma orientação para os discípulos de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, o ide diz: vão por todo mundo e preguem o evangelho. Aí eu preciso te fazer uma pergunta: quantos de vocês já saíram do país que vocês nasceram para pregar o evangelho? Levante a mão, por favor. Ninguém? Mas vocês não são discípulos de Jesus? Não temos uma ordem aqui de ir por todo mundo e pregar o evangelho? Se você de fato fosse um discípulo de Jesus, você faria como estes: venderia tudo o que você tem, colocaria uma mochila nas costas e iria pelo mundo todo pregar o evangelho, porque é uma ordem, ide. E talvez esse conflito que você está tendo agora na cabeça foi o conflito que muitas pessoas tiveram quando leu esse texto. Peraí, Jesus está falando que eu tenho que ir por todo mundo e pregar o evangelho se eu sou um discípulo. Mas peraí, eu não tenho como ir por todo mundo. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha vida. Como é que eu vou pelo mundo afora pregar o evangelho? E aí algumas pessoas tiveram a brilhante ideia: eu não tenho como ir mundo afora, mas eu posso mandar alguém no meu lugar. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tenho como ir, porque a minha vida é muito importante, eu tenho tantas coisas para fazer, tantas outras prioridades, mas eu posso enviar alguém no meu lugar. E aí então que se surge o movimento missionário, onde algumas pessoas parecem ser vocacionadas e especiais. Estas sim podem ir para o mundo todo e pregar o evangelho, porque estas sim foram vocacionadas.
E quem sabe neste momento, então, neste conflito, nesse texto, surja aquela frase que nós temos no nosso manual missionário: missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que ofertam.